Bom dia, galera do segundo ano. Vamos agora corrigir a nossa atividade de geografia que eu passei para vocês na nossa primeira aula na semana retrasada. Matar aí a curiosidade da galera que queria saber as respostas certas. Vamos lá. Primeira questão. Com os avanços técnicos, o capitalismo reinventou-se e passou a viver naquilo que muitos autores consideram como a sua era informacional, marcada pela evolução tecnológica que se materializou principalmente nos meios de transporte e comunicação. Essa transformação gerou uma profunda modificação na forma como se produz o espaço geográfico. O principal motor técnico histórico que permitiu a formação do capitalismo informacional foi? Vamos lá, para quem marcou aí, para quem está querendo saber qual é a atividade correta, o motor, gente, o principal elemento que provocou a chamada fase do capitalismo informacional foi a terceira revolução industrial, tá? Portanto, a alternativa correta é a letra E, tá, gente? Aqui a letra E, a alternativa correta. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, que provocou no mundo um grande avanço na área da tecnologia, com o surgimento da informática, da robótica, de diversas áreas do conhecimento, como a biotecnologia, a engenharia genética, que nós ainda vamos falar quando nós formos trabalhar a globalização, tá? A segunda questão, com o advento da terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica ou Revolução Informacional, o capitalismo atinge sua fase informacional global. Isso ocorre no pós-Segunda Guerra, sobretudo a partir dos anos 70 do século XX, com a expansão de empresas multinacionais e diversas tecnologias no espaço mundial. Sobre o assunto, é correto afirmar que a alternativa correta aí, gente, é a letra A. Nessa fase do capitalismo, os países tornam-se cada vez mais vulneráveis aos interesses das grandes corporações internacionais, fato associado à crescente circulação de capitais, mercadorias, informações e pessoas, características importantes do processo de globalização que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho, tá? Então, na era informacional do capitalismo, as empresas multinacionais têm um poder absurdo, tá? Elas controlam a maior parte da produção de mercadorias, a circulação desses produtos pelo mundo, a geração de novas tecnologias, de novos hábitos culturais, novos valores, né? Então, elas acabam dominando o mercado internacional, interferindo diretamente na vida das pessoas. Portanto, letra A, tá? A alternativa correta aqui, né, para quem tinha dúvida sobre a questão. A terceira, inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao keynesianismo, o neoliberalismo propõe como principal medida. O neoliberalismo é aquela doutrina econômica que defende a redução da intervenção do Estado na economia e a liberdade total do mercado. Portanto, quem marcou a letra D marcou a alternativa correta. O neoliberalismo propõe como principal medida a redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo assim uma maior abertura econômica, tá? Então, os neoliberais defendem a ideia de mercados livres, abertos, sem barreiras, sem entraves, que dificultem a circulação de mercadorias, tá? Dessa forma, cabe ao Estado reduzir sua interferência na economia, reduzindo impostos, eliminando barreiras, reduzindo gastos para investir mais no setor produtivo, gerando infraestrutura para atrair atividades econômicas, tá? Reduzindo direitos trabalhistas para que as empresas não tenham tanto custo com os trabalhadores, privatizando empresas estatais e repassando essas empresas para a iniciativa privada, tá? Para que o Estado diminua sua interferência no controle de atividades econômicas, tá? Então, o neoliberalismo é uma doutrina que defende a liberdade do mercado e a redução da interferência do Estado nesse mercado.
Então, a alternativa correta é a letra D, tá, gente? Aqui, letra D. Vamos para a quarta questão. Do ponto de vista socioeconômico, ideológico e estrutural, a revolução técnico-científica e informacional também apresenta as suas interrelações. Assinale o conceito que não apresenta ligações ou estímulos à terceira revolução industrial. Ou seja, aqui nós vamos marcar aquilo que não tem a ver com a revolução industrial, tá? Então, o neoliberalismo tem tudo a ver porque defende a liberdade do mercado, portanto, a liberdade da circulação das mercadorias, o que estimula a terceira revolução industrial. O toyotismo, que nós vamos ver mais lá para frente, é um novo método de produzir nas empresas que defende a ideia de trabalhadores mais qualificados, trabalhadores mais informados, capazes de desenvolver múltiplas atividades, tá? Trabalhadores mais inteligentes. Isso também está ligado à terceira revolução industrial. A globalização é o processo de integração do mundo que levou ao aumento da circulação de produtos, mercadorias, capitais e informações pelo planeta, tá? Aproximando nações, mercados. Então também tem a ver com a terceira revolução industrial. O que não tem a ver é a estatização. A estatização é o processo em que o Estado aumenta o seu controle ou sua participação na economia. Isso aí é contrário à terceira revolução industrial, tá? Então a questão correta, a alternativa correta é a letra D, que aqui está como letra B, tá? Eu coloquei errado, mas aqui é a letra D, tá? Alternativa correta. A quinta. De que forma a crise de 2008 contribuiu para um processo que alguns analistas chamam de desglobalização? Olha aí, nessa questão, gente, quem marcou a alternativa A marcou a alternativa correta, tá? É que o cenário de baixo crescimento econômico, de aumento do desemprego na maioria dos países por conta da crise e da consequente redução do consumo de bens e serviços, tem levado a uma reversão da integração mundial. Isso tem aprofundado a tendência de maior controle do fluxo de capitais e pessoas, além do protecionismo comercial. Então, o que aconteceu? Com a crise de 2008, muitos governos, estados, aumentaram um pouco mais o seu olhar sobre o mercado. Não é que o governo, não é que o Estado passou a controlar o mercado, mas passou a ter um olhar mais atento para evitar que bancos, empresas possam desenvolver atividades que possam ameaçar a solidez do mercado. Então, a crise de 2008 foi uma crise provocada no setor imobiliário, em que muitos bancos financiaram casas, imóveis para pessoas que não tinham condições de pagar. Essas pessoas acabaram não pagando esses imóveis, gerando rombos imensos nos bancos que acabaram levando à falência de muitas imobiliárias, muitos bancos, e o que acabou afetando também o setor industrial, porque muitos desses bancos tinham recursos guardados de indústrias, ou muitos desses bancos investiam em indústrias. Isso levou a uma quebradeira internacional. Muitos governos socorreram empresas, bancos, para que eles não falissem e acabaram também contraindo dívidas. E essas dívidas, quem acabou pagando o preço foi a população. Houve aumento do desemprego, muitos governos tiveram que tomar medidas de austeridade para tentar controlar seus gastos e quitar as dívidas que contraíram. Então, foi uma situação complicada. E aí, então, para tentar conter essa crise, o Estado, os governos passaram a ter um olhar mais atento ao mercado, tá? Passaram a controlar um pouco mais o fluxo de capitais, e isso muitos chamaram que contribuiu para o que os analistas chamaram de desglobalização, que foi uma redução da integração do espaço mundial por conta desse maior controle do Estado sobre o mercado, tá, gente? Então, o processo de desglobalização, na verdade, nem se sabe se de fato isso pode continuar. A tendência é que a globalização ela avance ainda mais, tá? Sexta e última questão. A terceira revolução industrial gerou mudanças profundas na configuração espacial do mundo.
a qual o geógrafo Milton Santos denominou de meio técnico, científico e informacional. Sobre essas mudanças são feitas 4 afirmações, analise-as. O avanço do sistema de comunicações e de informática permitiu uma organização do espaço geográfico através de redes, que ampliam os fluxos possíveis, mesmo sem a fixação concreta das atividades produtivas em muitos pontos do espaço. É verdade. Hoje o mundo está integrado em rede e muitas atividades econômicas elas podem se desenvolver no mundo sem estarem instaladas num determinado lugar. Então a gente tem as empresas de internet, as empresas de telefonia que desenvolvem suas atividades no mundo sem que haja a instalação dessas empresas no local, instalado uma sede em um determinado local e o serviço é fornecido para várias partes no mundo. Então o número 1 está certo. A 2, apesar da ciência da técnica e da produção estarem irregularmente distribuídas no espaço geográfico, as inovações tecnológicas estão disponíveis para todos, visto que elas transitam em fluxos que circulam por todo o mundo. Não, gente, não estão disponíveis para todos, tá? Nem todas as pessoas têm acesso a essas tecnologias geradas no atual momento que nós vivemos. Há muitas pessoas excluídas. 3. Então a 2 está errada, tá? 3. Embora a ampliação das relações internacionais entre países e da economia capitalista tenha se iniciado há alguns séculos, essas mudanças alteraram o ritmo das interações espaciais, aumentando as trocas de mercadorias e a difusão de hábitos de consumo. Correto, tá? Essa ampliação das relações internacionais se iniciou já há alguns séculos, como a gente ainda vai ver quando falar de globalização, mas elas alteraram profundamente a forma como as mercadorias, as informações, os valores circulam pelo mundo. Hoje o mundo está muito mais integrado, então a 3 está correta. A 4, a organização do espaço através de redes permitiu uma distribuição multiterritorial, ou seja, em muitos territórios, tá, das atividades produtivas, gerando maior equilíbrio entre nações ricas e pobres na divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho é a função que cada país exerce no mercado internacional, né? De fato, a organização do espaço através de redes permitiu uma distribuição maior das atividades produtivas no mundo, mas não se gerou esse maior equilíbrio entre nações ricas e pobres. As nações ricas continuam a controlar a maior parte das atividades econômicas e dos lucros que elas geram, principalmente as empresas transnacionais. E as nações pobres não conseguem competir com essas nações ricas, tá? Então a 4 está errada. Então as alternativas corretas aí seriam a número 1 e também a número 3, né? A número 1 e a número 3. Então vocês deveriam marcar aí a letra D, tá, gente? Letra D, tá? Então tá aí a correção da atividade. Depois eu vou colocar o gabarito também no grupo, tá, gente? É isso aí. Façam a próxima atividade que eu passei. Se cuidem. Um abraço e tchau, gente.